Holo Kids Mundo! Olá, amigos! Que bom ver vocês aqui novamente. No vídeo anterior, vimos como Deus cumpriu sua promessa de conduzir o povo até a Terra Prometida. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clique no card que vai aparecer aqui na tela e depois volte para assistir a mais uma emocionante história. Vocês sabem por que eu estou vestindo com essa roupa de rei? É que na história de hoje, iremos conhecer uma época em que Deus nomeou reis para governar o seu povo. Antes do período de reis, Deus levantou juízes para libertar e liderar o povo de Israel de outros povos que os oprimiam. Desde o começo, Deus sempre quis falar com as pessoas. Ele conversou com Adão, Eva, Caim, Abraão e muitos outros. Mais tarde, ele também falava com os israelitas, seu povo especial. Mas para falar com eles, Deus usava mensageiros, que chamamos de profetas. Os profetas avisavam o povo sobre a vontade de Deus, ensinando a seguir os seus caminhos e avisando sobre o julgamento de Deus sobre o pecado. Depois que o povo de Israel conquistou a terra prometida e dividiu o território entre as 12 tribos, ainda havia outros povos por lá. Esses povos tinham deuses falsos e faziam coisas ruins, como sacrifício de crianças. Eles também queriam que os israelitas adorassem o Deus deles. Infelizmente, Israel começou a seguir esses deuses e se afastar de Deus. Eu não acredito! Vocês não podem adorar outros deuses. Eles são falsos. Só existe um único e verdadeiro Deus. Não é mesmo, amiguinhos? Deus tinha avisado que se desobedecessem, eles seriam derrotados nas batalhas como forma de disciplina. E isso aconteceu várias vezes. Mas Deus é misericordioso. E sempre que o povo se arrependia, ele levantava juízes para ajudá-los. Um dos últimos juízes foi Samuel, que também era profeta. Quando o povo pediu um rei, Samuel explicou que isso poderia não ser a melhor escolha. Mas mesmo assim, Deus decidiu atender a esse pedido. Então, Deus deu a Israel o primeiro rei, chamado Saul. Porém, Saul desobedeceu a Deus. Por isso, Deus escolheu um novo rei, Davi, e prometeu que o Salvador viria da sua família. Depois de Davi, seu filho Salomão se tornou rei e construiu o Templo de Deus em Jerusalém. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. O filho de Salomão, Roboão, ficou como rei do Reino do Sul, chamado de Judá, e Jeroboão foi rei do Reino do Norte, que recebeu o nome de Reino de Israel. Nem todos os reis de Judá obedeceram a Deus, principalmente o Reino de Israel, onde nenhum dos reis seguiram os mandamentos do Senhor. Então, Deus enviava inimigos para derrotar Israel e Judá, como forma de correção. O profeta Jeremias avisou Judá: também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as suas coisas preciosas e todos os seus tesouros dos reis de Judá. Entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos. Jeremias 25. Apesar de o povo desobedecer, Deus não se esqueceria da promessa de enviar um libertador. Ele avisou os profetas sobre o que iria acontecer centenas de anos antes do nascimento de Jesus. A maioria das pessoas não acreditavam nos profetas e até os perseguiam e matavam. Eles ofereciam sacrifícios a Deus, mas seus corações não eram sinceros, como está escrito: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. Isaías 29:13. Deus também avisou sobre os falsos profetas, que mentiam ao povo, dizendo que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Deus
é paciente e sempre dá chances para que as pessoas se arrependam. Mas ele também cumpre o que promete. O Reino do Norte, Israel, não se arrependeu. Então Deus permitiu que os assírios os conquistassem. A Bíblia nos conta, no segundo livro de Reis, capítulo 25, que no Reino do Sul, o Reino de Judá, também foi desobediente e fazia coisas más. Então Deus deixou que os babilônios destruíssem Jerusalém e o templo e os levassem como prisioneiros para a Babilônia. Puxa, que triste, não é mesmo, amigos? Mas Deus não se esqueceu do seu povo e os trouxe de volta para sua terra depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Eles reconstruíram Jerusalém e o templo, como vemos nos livros de Esdra e Neemias. Viva! Eles voltaram para sua terra. Durante esse tempo, outros impérios, como a Grécia e Roma, conquistaram o mundo. O povo judeu continuou adorando a Deus e nunca mais adoraram ídolos falsos, como fizeram no passado. Mais uma vez, Deus prometeu enviar o Salvador e através do profeta Malaquias, ele disse: Eis que envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. Depois disso, Deus ficou em silêncio por 400 anos, até que o Salvador, Jesus, viesse ao mundo. No próximo episódio, veremos o momento mais importante da história humana, o cumprimento da promessa que Deus fez para o homem lá no Jardim do Éden, o nascimento do nosso Salvador. Não percam! Escrevam aqui nos comentários o que acharam da história de hoje. E não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. Até a próxima, amiguinhos! Que Deus abençoe todos vocês! Tchau!